Olá, está no ar o Revista TST. A partir de agora, você acompanha reportagens e quadros especiais com tudo o que foi destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, SDI1 isenta a Petrobras de multa por atraso no pagamento de verbas rescisórias à família de empregado falecido. SDI2 mantém suspensão das atividades de telefonia da Sered no Rio Grande do Sul por falta de segurança. No quadro Quero Post, vamos esclarecer a dúvida de uma internauta sobre o desvio de função de terceirizados no serviço público. E conheça o memorial do TST com arquivos importantes da história da Justiça do Trabalho. Tudo isso e muito mais. Agora, no Revista TST. A Petrobras não será multada por atraso no pagamento de verbas rescisórias a um empregado falecido. A instituição demorou cerca de 3 meses para pagar os direitos à família do trabalhador. O caso foi julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O empregado era concursado da Petrobras e trabalhou durante 19 anos na instituição. Depois do falecimento, a família demorou quase 3 meses para receber as verbas rescisórias do contrato de trabalho. Com isso, os herdeiros entraram na justiça pedindo o pagamento de multa por atraso. O caso chegou à Seção 1 de Dissídios Individuais. O relator, ministro João Oreste Dallazen, entendeu que, apesar do artigo 477 da CLT prever, em alguns casos, um prazo de pagamento de 10 dias para as verbas rescisórias, quando se fala em morte, não existe previsão legal que determine o prazo em que deve ser feito o pagamento. A ruptura do vínculo empregatício em virtude de óbito do empregado, por constituir forma abrupta e imprevisível de dissolução do contrato de trabalho, envolve peculiaridades que tornam incompatível a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. O ministro Renato de Lacerda Paiva concordou com o relator. A lei não estabelece prazo no caso de falecimento, talvez até por conta pela dificuldade que pode advir de se localizar dependentes, definir as disputas familiares, mas o fato é que a lei não estabelece sanção. O ministro Hugo Scheuermann também votou com o relator. Para ele, não pode ser cobrada multa no caso. Eventualmente, eu não descarto a hipótese de dano moral dos dependentes se houver um atraso injustificado, mas a multa eu vejo com dificuldade. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, também concordou que não deveria haver multa nesse caso. Não penso, e a equipe é toda vênia, que se possa elastecer um prazo taxativo de 10 dias. Aqui estamos já na seara da legislação, estamos legislando. E aí eu indagaria, mais 10 dias é satisfatório? 20 dias? Eu poderia entender que seriam 30 dias, ministro Valmir 40, outro 50. Então, cairíamos no subjetivismo e não teríamos um parâmetro para observar. O ministro José Roberto Freire Pimenta abriu divergência. É óbvio que é uma situação anômala, é uma situação atípica, mas é uma situação que, infelizmente, ocorre, é da vida. Falecimento do empregado, por qualquer motivo que seja. É claro que aqui não se pode cogitar de um termo final para encerramento do contrato, mas é caso de ausência do aviso prévio. A ausência do aviso prévio é um conceito jurídico indeterminado que o legislador estabeleceu para abranger todos os casos em que não se cogite de aviso prévio. E é óbvio que o óbito do falecimento afasta a figura do aviso prévio. Eu pondero também que essa razão de ser da norma incide com mais força nesses casos, porque é uma situação trágica em que os dependentes do empregador ficam à míngua, ficam com sua subsistência ameaçada. Para o ministro Alexandre Agra Belmonte, a Petrobras deveria sim pagar a multa por atraso de 3 meses no pagamento das verbas rescisórias. Penso que a concessão de prazo além dos 10 dias previsto na CLT já é uma forma de flexibilização. Não vejo como razoável o pagamento após 3 meses a uma família necessitada, quando o empregador, a Petrobras, é sabedora de quem são os beneficiários.
A Petrobras tem um corpo jurídico próprio, a Petrobras tem um RH. Será que ela não sabe quem são as pessoas beneficiárias que foram indicadas pelo falecido? Ela desconhece isso? Votaram com o relator, ministro João Oreste Dallazen, pelo não pagamento de multa. Os ministros Renato de Lacerda Paiva, Guilherme Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Valmir Oliveira da Costa, Augusto César de Carvalho, Hugo Scheuermann, Cláudio Brandão e o presidente do TST, ministro Barros Levenhagen. Seguiu o voto divergente do ministro José Roberto Freire Pimenta, o ministro Alexandre Agra Belmonte. Por maioria, a SDI1 aceitou o recurso da Petrobras, retirando a condenação feita pela terceira turma do TST de condenar a instituição ao pagamento de multa por atraso na liberação das verbas rescisórias. E detalhes dos principais julgamentos do tribunal você encontra no nosso site. Acesse tst.jus.br. E os ministros da Seção 2 de dissídios individuais mantiveram decisão que suspendeu as atividades de uma empresa prestadora de serviços de telefonia no Rio Grande do Sul por causa da falta de segurança dos empregados que trabalham em postes com alta tensão. O repórter Rafael Porfírio acompanhou o julgamento da SDI2 e tem mais informações sobre o caso. Olá, Rafael, tudo bem? Bom, no recurso encaminhado ao TST, o que a defesa da empresa solicitava? Olá, Ana. Olha, no recurso encaminhado para os ministros da SDI2, a empresa pedia a continuidade das atividades de serviço de manutenção de telefonia até o fim do julgamento nos locais em que não foram identificadas pelo auditor fiscal do trabalho irregularidades na fiação de postes. O recurso chegou no TST depois que os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Rio Grande do Sul mantiveram a suspensão das atividades. A empresa vem recorrendo desde quando a primeira instância negou o pedido da empresa de antecipação de tutela, que nada mais é do que a concessão antecipada dos pedidos. No caso, Ana, a de continuar com os serviços. É com você. Ok, Rafael, muito obrigada pelas informações. E veja agora a reportagem completa sobre o julgamento desse caso. O problema foi identificado pela fiscalização do trabalho durante o serviço de manutenção e instalação em 10 postes no Rio Grande do Sul. De acordo com os fiscais do trabalho, os empregados prestavam serviços em instalações elétricas de alta tensão sozinhos, contrariando a norma regulamentadora 10 do Ministério do Trabalho e Emprego, que determina o serviço em dupla. A empresa também desrespeitou a norma 35, ao não assegurar medidas de proteção para o trabalho em altura, nem capacitação para atendimentos emergenciais. Na Justiça Trabalhista, a empresa pedia o retorno urgente dos serviços, porque milhares de consumidores estariam sem o devido atendimento. Além disso, a defesa da empresa argumentou que não havia prova no processo administrativo de que as condições apontadas pelo fiscal do trabalho correspondiam à realidade em todo o estado. De acordo com o advogado de defesa da empresa, ao determinar a interdição com base em uma pequena amostra, o fiscal do trabalho extrapolou o exercício de suas atividades e o poder de fiscalização. Na seção 2 de dissídios individuais do TST, o relator do caso, ministro Vieira de Melo Filho, esclareceu que o auditor fiscal observou de forma pontual como o trabalho era realizado pelos empregados e que o impedimento da continuidade das atividades no Estado está relacionado à prestação dos serviços por um trabalhador. A interdição foi determinada apenas com relação às atividades de instalação e manutenção nas redes elétricas quando executadas individualmente e para as quais não haja possibilidade de resgate e primeiros socorros, em caso de emergência. Este serviço não pode ser prestado com um empregado no poste, com dois. Com dois ele pode prestar no estado inteiro. Sim. Agora, o que a empresa quer é que fique nos 10 e depois ele vai interditando um a um, porque ela está prestando com um e colocando os trabalhadores em risco. E, aliás, é o setor em que tem gerado mais mortes. O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, ponderou, no entanto, que a interdição em alguns locais presumiu que as irregularidades ocorreram em todos os serviços prestados. Se eu verifico que em 10 locais se estava utilizando apenas um, como é que eu vou interditar todo o Estado? Na suposição de que a empresa estaria trabalhando com um empregado em todo o Estado. E o mandado de segurança, quero crer, ele quer que se circunscreva ali e que a fiscalização vá nos outros locais e vá verificando se realmente
se está ou não cumprindo a norma. Mas os demais ministros da SDI 2 seguiram o voto do relator, ministro Vieira de Mello Filho, e negaram o recurso da empresa. E daqui a pouco, tire suas dúvidas sobre desvio de função de terceirizados no serviço público no quadro Quero Post. O Revista TST está de volta e chegou a hora do giro pelas turmas com alguns dos casos mais recentes julgados pelo tribunal. E eu começo o nosso giro com um destaque da primeira turma. Um trabalhador que alegou ter sido demitido por ser soro positivo não conseguiu comprovar que houve discriminação. A empresa, por sua vez, demonstrou que a dispensa se deu pela forma desrespeitosa com que o trabalhador tratava os colegas e pelo baixo rendimento dele. Ao julgar o caso, a turma lembrou que, embora a súmula 443 do TST presuma discriminatória a dispensa de empregado portador do vírus HIV, essa conclusão é relativa e pode ser alterada em função das provas. Na segunda turma do TST, uma agroindústria vai ter que indenizar uma empregada que teve descontado do salário o valor correspondente a 77 sacos de cimento que sumiram do estoque. Por maioria de votos, a turma entendeu que a empresa não conseguiu comprovar a intenção da empregada no desaparecimento da mercadoria. Por isso, a indenização foi devida. E uma usina em Catanduva, São Paulo, terá que reintegrar um trabalhador usuário de cocaína. O caso foi julgado pela terceira turma do TST. A decisão da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu a sentença de primeira instância que determinou a reintegração do encarregado de logística dispensado sem justa causa e o pagamento de indenização de R$10 mil por dano moral. Em defesa, a empresa alegou que dispensou o trabalhador por atrasos e faltas em reuniões e não por ele ser usuário de drogas. Mas, para o relator do caso, na terceira turma do TST, ministro Alexandre Agra Belmonte, em casos como esse, cabe ao empregador comprovar que não houve discriminação. Ela simplesmente não comprovou. Ou seja, como se o ônus da prova fosse do próprio trabalhador. Não, o ônus da prova, nesse caso, é da empresa. O ministro lembrou ainda que o uso habitual de cocaína está catalogado no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. E o nosso giro de notícias continua. Vamos conferir agora um caso julgado pela sexta turma. Uma empregada da Avon que perdeu o bebê depois de ser submetida a situação estressante no trabalho vai receber R$50 mil de indenização por dano moral. A empresa tentou reduzir esse valor, mas para a relatora do caso, ministra Kátia Arruda, a empresa não demonstrou a desproporcionalidade entre o montante fixado e os fatos reunidos no processo. Inclusive, essa notícia ela foi compartilhada no Facebook por mais de 2.000 internautas e recebeu centenas de comentários, entre eles o da Luciede Figueiredo. Na opinião dela, a maioria das grandes empresas trata os empregados como escravos e essa falta de respeito é imperdoável. E você, quer dar a sua opinião? Entre na página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com/TSTJus. E por falar em Facebook, chegou a hora do quadro Quero Post. Os temas são selecionados a partir das dúvidas enviadas pelas redes sociais com a hashtag Quero Post. A Cleidiana Zan quer saber sobre desvio de função de funcionário terceirizado no setor público. Desde o primeiro dia de trabalho, cada um desses profissionais sabe exatamente o que tem que fazer. Trabalhadores de 31 empresas prestadoras de serviço para o Tribunal Superior do Trabalho só podem executar as atividades previstas em contrato. Cerca de 250 empregados terceirizados das áreas de limpeza e conservação, jardinagem, estivadores e mensageiros são fiscalizados pelo Guilherme. Eles são orientados para exercer o trabalho deles
e sem aceitar desvio de função. Então, tanto a unidade administrativa é orientada, quanto o profissional é orientado. E o encarregado, que é sempre a pessoa, que é o nosso canal, a nossa ponte entre o terceirizado e a empresa, ele também está sempre atento a isso. Profissionais que por algum motivo não puderem comparecer ao trabalho só podem ser substituídos por outros que tenham as mesmas atribuições. Segundo o fiscal de contratos, esse cuidado é necessário para evitar desvio de função. O jardineiro só cuida do jardim, o estivador só carrega peso, ele só vem para buscar remanejar um móvel, trazer uma carga grande. Este advogado ministra os cursos sobre fiscalização de contratos de terceirização no serviço público. Erivan destaca a importância de a fiscalização estar sempre atenta para garantir que não haja irregularidades. O artigo 67 da Lei de Licitações e Contratos diz que a administração deve nomear um representante para acompanhar a execução do contrato, acompanhar e fiscalizar. Então, o fiscal é um agente da administração. Como agente da administração, ele tem que observar as regras, os princípios constitucionais, né, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e também a disciplina da Lei 8.112 de 90, que rege as atividades dos servidores. Então, ele comete falta funcional quando ele toma conhecimento de uma ilegalidade, não leva ao conhecimento dos seus superiores. Quando um servidor ou uma autoridade pública pede para um terceirizado realizar atividades sem nenhuma relação com o contrato de trabalho, fica caracterizado o desvio de função. A prática ocorre também quando há uma solicitação para um prestador de serviço desempenhar uma função que não deveria ser assumida por ele ou para executar uma tarefa cuja responsabilidade cabe apenas aos concursados. Esses são apenas alguns exemplos. Qualquer dúvida quanto às atribuições dos prestadores de serviços deve ser esclarecida com os fiscais responsáveis pelas unidades administrativas às quais os terceirizados estejam subordinados. O importante é que isso ocorra antes que haja o risco de a administração pública vir a ser responsabilizada subsidiariamente por conta de possíveis desvios de função. A súmula 331 do TST diz claramente que todas as verbas devidas ao trabalhador, objeto da condenação, podem vir a ser reclamadas ou imputadas ao tomador. Erivan também dá dicas sobre como os próprios trabalhadores podem buscar uma solução para esse tipo de problema. Eventualmente acontecendo um ou outro desvio, eu recomendaria o terceirizado procurar a ouvidoria do órgão para o qual ele presta serviço, entrar em contato com o preposto para que o preposto atue junto à fiscalização de modo a que essa irregularidade ela seja saneada. E depois do intervalo, conheça o Memorial do TST, um espaço para a preservação da história da Justiça do Trabalho. Voltamos com a Revista TST. Veja agora outras notícias de destaque. A Semana Nacional de Execução Trabalhista arrecadou mais de 690 milhões de reais para o pagamento de dívidas trabalhistas em todo o país. Desse total, 472 milhões foram com acordos homologados, 64 milhões com leilões realizados e 154 milhões com bloqueios realizados pelo Bacenjude. A 5ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que ocorreu entre os dias 21 e 25 de setembro, reuniu cerca de 100 mil pessoas em audiências de conciliação realizadas nas varas e TRTs. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e federações de trabalhadores do setor assinaram acordo coletivo de trabalho no TST. As cláusulas do documento, que pôs fim à greve iniciada em setembro, foram propostas pelo vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, após várias audiências de mediação e conciliação. Todos os 35 sindicatos ligados às federações aprovaram o acordo.
O presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, participou do 27º Congresso Brasileiro de Radiodifusão. O evento reúne a cada 2 anos um grupo seleto de empresários, profissionais e pesquisadores da área de comunicação para discutir temas como liberdade de expressão, gestão empresarial, inovação, publicidade, competitividade, internet e convergência tecnológica. Durante todo este mês, os prédios e os jardins do TST estarão iluminados de rosa. A ação é em homenagem ao Outubro Rosa, campanha mundial de mobilização e conscientização para a detecção precoce do câncer de mama. Quando identificado a tempo, a mulher tem quase 100% de chances de cura. E o Revista TST abre agora espaço para o Jornada, o programa produzido pelo TST em parceria com os 24 TRTs. E eu converso com a Carolina Sete, apresentadora e editora do Jornada. Olá, Carolina, tudo bem? O que você traz de destaque pra gente? Olá, Ana Amélia. O Jornada dessa semana viaja até Vitória, no Espírito Santo, para conhecer mais sobre as operações portuárias e também sobre as medidas que devem ser adotadas para preservar a saúde dos trabalhadores. O programa mostra que os portos devem funcionar com regras rígidas, não só para que os carregamentos ocorram de forma ágil, mas principalmente para prevenir acidentes de trabalho. Já no quadro Direitos e Deveres, saberemos quais são as dúvidas trabalhistas de um cortador de cana e do supervisor da produção. Quem dá as respostas é um juiz da Vara do Trabalho de Coruripe, em Alagoas. Tudo isso e muito mais, Ana Amélia, no Jornada, que vai ao ar segunda-feira às 7h30 da noite. É com você, Ana. Ok, Carolina, muito obrigada e até a próxima. E hoje, no quadro Por Dentro do TST, você vai conhecer o Memorial do Tribunal Superior do Trabalho, um espaço voltado para a preservação, a organização e a difusão cultural de documentos e objetos importantes da história da Justiça do Trabalho. Assim que são trazidos para a gestão documental do Tribunal Superior do Trabalho, os documentos são separados e seguem 2 caminhos. O primeiro vem para esta mesa, da Odete. O procedimento aqui, né, a gente recebe as guias das petições no sistema do SIG. Depois a gente faz o arquivamento, que é no CIARC, que cada caixa tem uma numeração. Os papéis recebem um código de barras e são armazenados nas pastas amarelas. É a identificação que torna possível localizá-los depois no sistema. Um outro lote de documentos que segue caminho diferente chega a esta mesa, onde servidores conversam em torno de muitos papéis. Olha, esse pessoal aqui tem uma missão difícil, que é classificar esses documentos, que são documentos administrativos. Quem vai me explicar como é que funciona isso é esse aqui, ó, o Washington Luiz, que é o supervisor de seção. Toda a equipe que está aqui, ela está pegando toda a documentação que o TST manda para a gente, porque tem um cronograma de remessa documental. A gente vai eleger uma unidade administrativa para trabalhar e a gente pega essa documentação dessa unidade e faz a classificação de toda essa massa documental. Os documentos de âmbito administrativo que devem ficar preservados por mais de 15 anos, depois de classificados, são acondicionados nessas caixas. Este aí, na mão do Leonardo, é um controle de frequência de funcionários de um gabinete. Vai ficar na caixa por muitas décadas. Em 2066. É muito tempo dentro da caixa. É muito tempo dentro de uma caixa, por isso tem que ter um tratamento bem diferenciado dos outros que são eliminados em 5 anos, 10 anos. Nesta outra estação de trabalho são analisados manuscritos, fotografias, material antigo e raro. Aí estão, por exemplo, fotografias em preto e branco do primeiro presidente do TST, ministro Bezerra de Menezes, doadas pela família. Aqui, páginas de documentos antigos são marcadas no sistema pelo teor, para que o acesso às informações seja fácil. A gente faz o trabalho de base, que é deixar o documento limpo, organizado e em conjuntos facilmente recuperáveis. Nós visitamos o laboratório de restauração de documentos do TST no momento da chegada de uma remessa. Na primeira etapa, os técnicos em restauração preenchem uma ficha sobre a situação física dos papéis.
é feita ainda o que se chama aqui de higienização. Pega todo o documento, esse documento todo detonado, e a gente vai numerar ele, para a gente ter o controle, para ele não sair da ordem. Então a gente tem o nosso controle aqui, a gente numera ele todinho. Depois da numeração, a gente começa a limpar ele totalmente, como esse aqui, ó. Esse aqui ele tá com fita adesiva, ele tá cheio de ferrugem. Então a gente vai tirando todas essas coisas para deixar ele totalmente limpo, para ele voltar ao que era. E depois daqui a gente começa a colocar ele para a parte de enxerto. Trabalho muito bacana, uma coisa que requer muito atenção, porque eu trabalho com bisturi, então você pode se cortar se você não tiver cuidado, que às vezes acontece, né? Com muito detalhe você pode se cortar. Então é uma coisa muito bacana de fazer. Você tem que gostar muito de fazer isso aqui, você tem que requer muita paciência, você tem que ser um cara tranquilo. A equipe do laboratório desenvolve modelos especiais de caixas pretas para o acondicionamento de documentos relativos aos ministros do TST. Para os documentos recuperados, são produzidas espécies de invólucros com esse tipo de plástico resistente, o mylar. Veja como chegou este documento de 1933 e como ele ficou ao final do trabalho. Todo o processo no laboratório pode demorar bastante. A gente coloca uma média aí de um documento para, vamos dizer, 30 ou 40 páginas, de 1 mês e meio. O acesso às informações não mais disponíveis em papel pode ser feito na máquina leitora de microfilmes. Alguns documentos microfilmados são acessados e podem ser impressos quando há essa necessidade. Você vai conhecer agora o que tem que ser feito para divulgar a memória institucional do TST. Eu vou conversar aqui com a Rosemary de Almeida, que é supervisora de seção. Tudo bem, Rose? Tudo bem. Me conta que tipo de trabalho vocês fazem aqui, então, para divulgar essa memória. Como é que é? Então, aqui há todo um trabalho na coordenadoria de preparação da documentação de todos os documentos do tribunal, tanto da área administrativa quanto da área judicial. E a gente trabalha essa memória. Então, assim, depois que é feito todo esse trabalho, a gente vai fazer a divulgação desse trabalho usando temas relativos, né? Então, assim, às vezes, mas nunca deixando de estar alguma coisa ligada ao negócio do tribunal. O resultado pode ser visto pelo público no Memorial do TST, onde acontecem exposições e eventos. No local, o visitante contempla objetos, fotografias, medalhas, togas e mobiliário antigo, ainda da época do Conselho Nacional do Trabalho, órgão que antecedeu o TST. A nossa missão é garantir um futuro para a Justiça do Trabalho. E nós fazemos isso exatamente preservando aquilo que há de mais importante. E esta edição do Revista TST termina aqui. Mas você continua acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo aplicativo do TST. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!